boxplot, né? Que são esses 5 números importantes, Uhum. que são o limite inferior, o limite superior. O nome já deixa bem claro o que eles significam, né? São o menor e o maior dado da tua distribuição. Uhum. O quartil 1, quartil 3, que basicamente são os valores que separam os 25% menores e os 25% maiores dados da tua distribuição, ok? Uhum. Quartil vem da ideia de ser um quarto dos dados. E, uh, finalmente, o mediana, que é o cara que é a média de tudo, beleza? Beleza. Na verdade, não é a média, né? Falar isso é meio tosco. Mediana é o valor que separa metade dos teus dados à esquerda e metade à direita, né? Uhum. 50% para um lado, 50% para o outro. Beleza? Uhum. Show de bola. Então, note, né, que para conseguir fazer os box plots, você precisa de uma teoria chamada separatrizes, né? Você precisa aprender a calcular o quartil, aprender a calcular a mediana, né? Tudo isso vai depender um pouco de como os teus dados chegam para você também, né? Uhum. Às vezes calcular a mediana é muito fácil, às vezes ela envolve uma equação demoníaca, que eu particularmente nunca lembro direito de tantos termos que ela tem. Então vai depender muito, né, do tipo de dado que você tem. Vamos ver aqui as situações mais simples para tu já ver o boxplot na prática, a gente não precisar ficar correndo aí atrás do que já era para ter passado. Muito bem. Então, nós vamos ter isso como um boxplot, né? Em Portugal eles chamam de caixa de bigodes, então pode ser que, né, em algum lugar que você procure não esteja exatamente escrito boxplot. Aqui estão os 5 números importantes que a gente falou, Uhum. e aqui em cima tem o que seria a limitação da tua caixa, né? Vamos dizer assim. Essa caixa, é por isso que o nome é caixa de bigodes, né, que eu estava falando. Ela vai te dizer, na prática, se os teus dados têm outliers ou não, né? Isso é muito importante. Então, Uhum. como calcula esses caras? Bem, está escrito bem claramente aqui, né? Só que tem esse DJ que a gente não viu até agora, mas ele é simplesmente o intervalo interquartil. Ele é o valor do quartil 3 menos o valor do quartil 1, ok? Então, na prática, é tudo um monte de continhas bem simples, né? De modo geral, quando você joga num R da vida, ele já dá o boxplot muito tranquilamente aqui, porque fazer gráfico é um negócio fácil para um computador e fazer essas contas que envolvem subtrações, né? E divisõezinhas é bem simples. Então, por exemplo, né? Temos aqui uma cacetada de dados. Note que eles já estão em ordem crescente. Isso é muito importante para a gente notar quem são os quartis e quem é a mediana. São 40 dados. Então, vamos lá, vamos encontrar os dados, né? Que a gente precisa para fazer o boxplot. Então, o limite inferior é o menor dado, o limite superior é o maior. Como é que eu pego o primeiro quartil? Tem uma fórmula. Então, tu tens que decorar, sacou? Tu tens Uhum. que decorar. O X é o valor do quartil que você quer. Se você quer o primeiro quartil, é que é necessário para construir o 1 e o 3, né? No lugar do X, você coloca 1 de primeiro. Primeiro quartil. 1. O N é a quantidade de dados que você tem, e o 4 é porque nós estamos falando de quartil, né? Se fosse percentil, seria porcento, seria 100. Se fosse Uhum. decil, seria 10. E assim vai, ok? Daí a gente chegou no número 10 como resposta. Esse é o valor do nosso quartil? Não, não é. Ele é a posição do termo que limitará os 25% primeiros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver aqui quem é o décimo cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o termo que entra para nós como primeiro quartil. Para trás dele, nós temos 25% de todos os nossos dados aqui, na prática dos menores dados, né? É o que a gente quer. Uhum. Daí, a mediana segue a mesma lógica, né? Até porque a mediana ela é o segundo quartil, mas na prática a gente simplesmente pode pegar 40, dividir por 2, dá 20, né? E não é o Leonardo. Daí é só você calcular aqui até o 20, vai dar esse carinha aqui,
é o 20º termo a nossa mediana, daí o 30º termo vai ser o nosso terceiro quartil. Aqui ficou bem simples porque o número é 40, né? Se Uhum. fosse um número quebrado, daí você teria que fazer de outro jeito. Mas como a gente está começando aqui no jeito mais banana possível para que eu possa pedir para você fazer um exemplinho parecido depois, daí quando a gente precisar complicar, a gente complica. Por enquanto é de boa. Então, chegamos aqui nos termos, maravilha. Já estamos com dados suficientes para começar a construir nosso box plot. Para construir a caixa que o envolve, né, você ainda precisa desse DJ, que é basicamente o terceiro quartil menos o primeiro, como eu havia dito. Tá aqui. E daí ele faz o seguinte, ele constrói lá, encontra o valor do limite da parte superior da caixa e da parte inferior da caixa, colocando nessa formulazinha, que é a fórmula que apareceu lá no próprio gráfico, né? Então tá aí. E ele encontra esses valores. Eu quero que você note que esses valores, o 142, ele é maior que o nosso maior dado. E o 18 é menor que o nosso menor dado. Isso nem sempre acontece, tá? Uhum. Aconteceu nesse caso, felizmente, mas nem sempre acontece. Então, nesse caso, significa que nós não temos outliers. Já dá para ficar ligado nisso. Muito bem. Agora, nós temos então o desenho do nosso gráfico. Olha só que bonitinho. Você, uma vez que tem ali os valores, né, você pode criar uma reta vertical com os valores apropriados. Você pode, então, ir colocando, né? Ir colocando as coisas. O limite inferior, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, limite superior. Ok? Daí você tem o seu bigodinho aqui. E ele não colocou, não deixou explícito aqui para nós, né, Ana, mas se a gente fosse por escala, dizer qual é o valor aqui dessa linha aqui de cima, que está fechando a caixa, seria o 148 que ele obteve, 142 que ele obteve aqui, tá vendo? Ele não colocou, mas poderia ter colocado, não teria problema nenhum ter colocado 142 aqui, ok? Uhum. Muito bem, então não é difícil, percebeu? É Uhum. só achar os valorizinhos e fazer o gráfico, coisa que a gente faz desde pequeno na escola, né? Só que agora tem que fazer desse jeito. E daí só de olhar pro o gráfico a gente tira algumas informações bem importantes. Por exemplo, como você pode perceber, essa caixinha aqui, ela é bem pequena, né? Uhum. Porque, note, ela poderia estar lá em cima, né? E aqui poderia estar aqui embaixo também. Nada impediria isso. Mas não está desse jeito. Então a gente repara uma coisa muito interessante, que 50% dos dados, né, afinal de contas, do primeiro quartil até o terceiro quartil, tu vai ter 50% dos dados. Afinal Uhum. de contas, se daqui para cá é 25 e daqui para cá é 25, então não, isso tudo vai ser 50. 50% dos dados estão muito próximos da mediana. Então você tem o que eu poderia dizer que é uma distribuição bem leptocúrtica, ou numa linguagem mais tranquila, dados muito próximos da média. Beleza? Uhum. Uhum. Isso. Então não são muitos dispersos, tu tem uma dispersão bem pequena aqui, né? Um desvio padrão pequenininho. Muito bem. Agora que eu falei isso para você, ao você tentar fazer uma dessa para mim, eu vou pedir, eu vou criar uma lista de dados aqui, só que eu vou criar uma lista de dados menor, né? Para que a Tá. gente não precise ficar se estressando. Ah, Treinados e todos eles, vamos dizer Vou te falar assim. que eu lembrei do exercício da minha PF de Boxplot, que ele é um exercício, tipo assim, obviamente você precisa saber toda a teoria por trás do Boxplot e tudo mais, mas como é que ele caiu na minha prova? Ele é um exercício comparativo, tipo, ele me dava 2 Boxplots e ele me dava uma frase que eu tinha que falar que era verdadeira ou falsa. Por exemplo, o Boxplot da esquerda representa, sei lá, a vida, o tempo de vida médio das mulheres do mundo. E o da direita representa dos homens. Aí ele fala, 25% das mulheres vivem mais do que 50% dos homens, por exemplo. Aham. Verdadeiro, entendeu?
Pô, É muito legal. tranquilo, Isso tá aí é ligado? um exercício bem interessante. Eventualmente, você pode me trazer exercícios como esses, assim, antes da aula, você, tipo, vê na Vou lista lá, vou manda ver. um print, sabe? Uhum. Então tá. Eu gostei bastante da lógica desse, porque daí não seria só fazer a continha, né? Muito interessante. Não, raramente é só te fazer a conta lá na PF. Esses exercícios são bem, tipo, de análise mesmo. Tipo, você tem que olhar pro boxplot e entender o que ele tá te falando. Mas se você notar, aqui no fim desse exercício, ele também faz essa avaliação, né? Olha só, ele avalia aqui que 20% dos experimentos tiveram uma reação química até 65, Uhum. metade até 81, e outra metade em cima de 81, né? Meio óbvio isso. E chama atenção que a reação mais rápida foi de 47 segundos. São coisas que a gente nota com os limitantes. A avaliação foi bem simples, assim, mas já é alguma avaliação, né? Só de Mas bater o escuta olho uma no box, pergunta. diga. Por que que o limite superior e o limite inferior, eles, tipo, não são o máximo e mínimo dos dados? Ó, em alguns casos, né? Tipo, vamos supor que tem uns outliers. Tem os pontinhos depois do Mas negócio. o Tipo, limite como que eu superior faço é com esses sempre o maior outliers? dado. Só que às vezes ele é outlier, às vezes não. Porque às vezes a caixa é pequena. Às vezes a caixa é pequena, por quê? Porque a caixa tem uma equação, né? Aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui. Então, às vezes, a resposta dessa conta é menor do que o teu limite superior. Não tem como controlar isso, entende? Uhum. É sempre uma resposta da tua conta. Mas os outliers ficam pra fora do limite superior, né? Tipo, Sim. tá. Não, os outliers. Não é que eu sigo para fora do limite superior. O limite superior é o limite superior, é o teu dado mais alto. Mas ela poderia ficar para fora da caixa. Sacou? Hum, Esse é o problema. Daí ficou para fora da caixa, tem outlier. Só isso. Beleza? uhum. Então. Mas é raro isso acontecer. Bem raro. Tem que ter uns dados muito absurdos, né? Por exemplo, aqui já dava pra perceber que não ia acontecer, porque como tava todo mundo muito perto da média, né? Mas assim, nada impediria de ter um cara muito escrotamente alto, né? Você até poderia manter esse padrão de maior parte dos dados perto da média, mas se tivesse um cara escrotamente alto, teria um outlier, né? Esse cara não seria o suficiente para alterar a média, a moda, a mediana, a quartice, mas seria o suficiente para ter um outlier. Sacou? Uhum. É que nem você pegar uma empresa que todo mundo ganha um salário mínimo e o chefe ganha 30 salários. Ele é um outlier dessa empresa, se fosse fazer um box plot, certo? A ideia é essa. Bem, tu tens uma missão, tá? Tentas fazer um box plot para mim aí, pode ser? Pode ser. Tu tens aí todas as Só, tipo, equações que precisa. o Google me quitou da ligação. Eu, tipo, falei, Não ué. fui eu não, eu escutei aí o barulhinho de entrar. Anyway, tu tens uma baita de uma missão. Quando tu fizeres, me mandas uma foto, tá? Tá bom.
Prof, eu tenho uma pergunta, porque os números estão dando quebrados. Normal, pô. Não Aí estamos eu mais só, no tipo, ensino fundamental, né? ele não estão Aqui. nos meus dados. Oi? Ah, sim, né? Aquele problema que eu estava citando. Se o número der quebrado, né? Ou seja, você fez o quartil e deu quebrado, é isso? Deu 2,5. É. Daí o que que você tem que fazer? Você vai ver quem é o seu segundo dado, o seu terceiro dado, E que é o acho do 50 meio. e 60, e vai fazer a média deles. Ah, tá bom. É porque deu 2,5 bonitinho, né? Mas se fosse, tipo, outro número, eu teria que achar o equivalente no meio aí, por exemplo. Sim, Tá, exatamente. tá. Tá, acabei. Oxe, rápido, hein? Show de bola. Manda aí. Tá. Pode ter ficado um pouco zoneado, mas. Pronto, mandei. Ah, tá. O que você fez foi obter os dados e parece estarem muito bem obtidos. Muito bem. Agora, o que você tem que fazer é construir o gráfico, né? Tá. Show. Então, com esses dados, tu consegue desenhar um gráfico bem legal. Vai lá.
Tá, desenhei o gráfico, não sei se ficou bom, mas tentei. Manda aí. Vou mandar. Eu não botei todos os dados, é pra botar, tipo, do ladinho, assim, quem que é o Q3, o Q1. Vou botar, vai. É importante, né? Para quem lê, ter uma noção dos dados, né? Não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa, mas... E aí, tá errado? Então, tá tudo de boa aqui. Tá bem bonito, bem retinho. Eu só acho que a gente não deve colocar os dados do jeito que você fez. Parece É, eu meio não sei qual frescura. é o valor. Bem, eu te mostrei como é que é, tá aqui, né? Desse jeito. Tem que colocar do Ah, lado, é? né? Porque daí Ó, não fica em função do que de fato tu tens ali como mediana, quartil 1, quartil 2, né? E daí, numa outra situação, você poderia colocar mais de um box plot na mesma caixa. A gente faz isso às vezes, né? Tem mais de um box plot na mesma caixinha e consegue fazer avaliação entre dois box plots, tipo aquele negócio que tu estava falando, né? Beleza? Então, bem, nossa, mas tem que criar uma escala. Coisa é, ruim. mas não tem muito segredo, né? Porque se você tem as limitações ali, fica meio fácil até de colocar os dados certos. Anyway, box plot não tem muito segredo além disso, tá? Uhum. Tanto é que acaba aqui o capítulo. Então, a menos que a gente tenha alguma coisa nessa lista, fica meio complicado. Deixa eu dar uma olhada na lista de novo aqui. Perguntar pro chat. Ah, exercícios box plot sem R. 22A. Tudo bem, vamos ver o 22A aqui. Deixa eu abrir de novo.
Cadê? É, aqui parece não precisar. Tem uma tabela de dados, uma tabela pronta aqui. Tem uns box plots feitos, legal. Ó, parece o exercício da sua prova, hein? É. Nas afirmações a seguir, pode ser necessário calcular medidas descritivas para auxiliar a sua justificativa. Pode ser, né? Pode ser que não. Bem, vamos torcer para que não precise no primeiro momento. Então eu vou copiar esse cara, vou colocar aqui. E vamos colocar umas perguntas e ver o que que você tira delas. Right? Vamos ver a primeira aqui. Para avaliar a qualidade geral de um vinho, é melhor associá-lo ao quesito sabor do que ao quesito aroma. Ué, como é que a gente vai avaliar isso só com esse gráfico? Ah, o que ele quer dizer com isso, né? Porque. Ah, bem, é que os gráficos. Aqui agora que eu entendi, né? Tem limpidez, aroma, viscosidade. Muito bem. Ah, e aí? Plot Quando eu olho bonitinho, né? pro De aroma, sabor, é só tipo uma caixinha. é, pois é. Quando eu olho a questão A, né, que pede sabor em função do aroma, me parece que o A é só uma caixinha, enquanto o aroma ele tem uns dados muito dispersos, bem, pelo menos muito mais dispersos do que os dados de sabor, né? Uhum. Então, eu acho que essa dispersão é o que a gente quer avaliar, né? Se a gente for avaliar por meio da dispersão, é muito mais provável que a hora que eu pegue um vinho com determinado sabor, eu tenha, né, um padrão de sabor muito mais próximo, né? Tipo, não vai ter muita diferença no sabor. É isso que eu quero dizer. Enquanto no aroma as diferenças podem ser gigantescas, Uhum. né? Só que assim, quem sou eu para ficar avaliando, quem sou eu para ficar avaliando vinho, né? Só que também tem outro detalhe. A caixa do sabor, ele tem que assim, o certo mesmo é fazer uma correlação aqui. O certo mesmo é fazer uma correlação. Só que como é que a gente vai fazer uma correlação só usando R? Tem muito jeito, né? Mas como usando R se a gente não tem quase nenhum Tem número? dados. Nós temos os dados. Os dados foram mostrados antes, ó. Aqui, ó. Hum. Eu acho que vai precisar da correlação. Ah, tá, mas, tipo, como que você tipo, como que eu chegaria, tipo: "Ah, eu preciso calcular a correlação", porque, assim, isso eu conseguiria fazer na prova, né, porque eu venho com a fórmula no formulário. Eu Uhum. não tenho R na prova, né, mas enfim. É porque Se Como é que eu chego na conclusão de, tipo: "Ah, eu preciso fazer uma correlação", o que que é ele está correlação entre querendo que Boxplot você e Mercado? avalie a qualidade em função dessas duas coisas, sabor e aroma. Daí, quando Uhum, você olha para os seus dados, você tem uma coluna de qualidade, né? uhum, E daí, o que que a gente pode perceber? A gente poderia perceber, por exemplo, que existe um padrão de quanto mais você melhora o sabor, mais você melhora a qualidade. E também um padrão de quanto mais você melhora o aroma, mais você melhora a qualidade. então você faz a correlação entre qualidade e aroma e qualidade e sabor. Perfeito. Daí vai ter um valor mais alto para alguma dessas duas combinações que você citou, sacou? Uhum, uhum. Basicamente é isso. Só que não tem muito segredo aqui, para falar a verdade, né? A gente tem uma equação muito simples até para resolver esse problema, que é a correlação de Pearson, né? Isso aqui é uma Sim. equação clássica. E tu tem todos os dados para isso naquela tabela, né? Eu acho que a tabela que a gente vai usar é essa. Não precisa daqueles dados lá, porque É. são já as descrições mesmo, né?
Os dados nos gerariam isso aqui, né? Então, tu não concorda comigo que a correlação parece ser um negócio muito razoável aqui para responder essa pergunta? Uhum. Então, foi o que eu percebi também. Ah, que tal, então, você me dizer aí? A correlação é tipo o peso em que uma coisa tem na outra? Não, a correlação é uma, entre aspas, muitas aspas aqui, média, né? É um parâmetro que diz o quanto uma tabela de dados está vinculada com outra. Então, eu olho para a tabela do aroma e olho para a tabela da qualidade. Né? No caso, se eu estivesse olhando aquela tabela, que eu já estou olhando os dados prontos, né? Dispersão, etc. Uhum. E eu poderia perceber que toda vez que eu aumento o aroma, eu aumento numa mesma proporção a qualidade. Isso Uhum. também vai acontecer com o sabor, é óbvio. Quanto mais eu aumento o sabor, mais eu aumento a qualidade. Só que esse vínculo, essa relação linear que existe entre os dois, pode não ser tão direta. Como é que a gente veria isso, né? Se você colocasse os gráficos pontuados assim, né? Tipo qualidade e sabor, você veria dados assim, por exemplo, né? Uhum. Vários vinhos diferentes, qualidades diferentes, etc, né? Agora, se você esse é um caso. Digamos que o outro caso seja com o aroma, e daí a gente conclua na prática que o aroma não tem a mesma correlação que o sabor teve. Por que que ele não teria? Porque você provavelmente teria dados mais dispersos assim, percebe? Uhum. Entre, no caso, qualidade e aroma. Sacou? Mas Saquei. agora, quem é que vai te dar um valor que resuma isso? A correlação de Pearson. Esse Rzinho aqui. Beleza? Quanto mais alto esse Rzinho, maior a correlação. E daí, Tá. claro, para fazer esse negócio só fazendo a conta, né? Beleza? Então, agora a questão é avaliar quem são esses sigmas aqui, né? O sigma X e o sigma Y. Bem, o sigma X é o que está no eixo X, que no caso é o que a gente vai estar avaliando, se é o aroma ou se é o sabor. E o Y é a Então, qualidade. exato. Então, o Y vai ser sempre o mesmo, tanto quando você for fazer a correlação de um caso quanto do outro, né? O Y é sempre o mesmo. O Y vai ser sempre estimando aqui. Beleza? Uhum. 22,88. Pegou a ideia? Peguei. Legal. Bem, tá com a faca e o queijo na mão. Me diga aí qual que tem uma maior correlação enquanto eu vou no banheiro e já volto. Beleza. Chegando nos valores, você me avisa. Eu cheguei aqui. Deu. Pro aroma deu 0,75 e pro sabor deu 0,76. Então, o que é que você conclui disso? Que o sabor tem uma maior correlação, então é melhor avaliar pelo sabor. E não Maravilha. pelo aroma.
Muito bem, vamos ver a próxima pergunta. Para a amostra Isso é estudada, verdadeiro. temos indícios de que os vinhos são mais homogêneos entre si no quesito limpidez? Ah, e aí? O que você acha que tem que fazer aqui? Temos indícios que são mais homogêneos entre si no quesito limpidez. Parece que dá pra Homogêneos, né? ver. Pra mim, homogeneidade é tipo dispersão. Eles não estão muito dispersos, não. Os dados Opa, não usou estão. a palavra certa. Então você tem que avaliar o quê? Qual dos vários dados ali que tem nessa tabela? Viu? Exato, desvio padrão. Não precisa fazer alguma conta? Não, é só avaliar Só. quem é maior e quem é menor, né? Ah. Então, o menor desvio padrão é da limpidez, né? Então, tipo, teoricamente, eles são mais homogêneos. Exato. Só que isso aqui só vale avaliar diretamente desse jeito sem conta, porque tá tudo baseado em porcentagem aqui, né? É de 0 a 100 as respostas, certo? Hum. Então é por isso que pode. Senão tu teria que fazer lá o coeficiente de variação, né? Que é dividir pela média, aquela história toda. Senão não Hum. faria sentido. É que nem tu querer, sei lá, avaliar o desvio padrão da altura com o desvio padrão da gordura. Não faz sentido nenhum, né? Você tem que Uhum. sempre basear em porcentagem para poder comparar diretamente. Vamos para C. Observando o comportamento do box plot desenhado no gráfico 1, o formato do polígono de densidade das notas no quesito viscosidade será semelhante a uma distribuição assimétrica à direita ou positiva? Bem, avalia Nossa, aí, né? calma aí. A distribuição de 50% das notas centrais no quesito sabor se assemelha à distribuição de 50% das notas centrais no quesito viscosidade. Nada podemos dizer sobre a outra metade das notas no quesito sabor, pois essa outra metade não está representada no gráfico 1. Tá com cara de que ela tá representada, mas ela só tá, tipo, não sei. Tipo, não tem o limite superior nem inferior pra fora. Tipo, pra mim, é que eu não sei se isso pode existir. Tipo, Para limites. avaliar a assimetria, normalmente a gente está acostumado a avaliar ela naqueles gráficos de gaussianas, né? Da curva de sino. Se Uhum, você tem um negocinho assim, né? Você sabe que está simétrico. uhum, Só que você pode ter uma curva simétrica à direita ou à esquerda, tipo assim, ou assado, né? uhum. Daí, o que que acontece, né? As posições de moda média e mediana mudam. Mas isso não importa tanto aqui. O que importa mais é a simetria mesmo, né? O que que a gente tem que ver ali, né? A maior parte dos teus dados vai estar à esquerda ou à direita de um determinado, da mediana na prática, né? Tá, a Então, mediana tá pra cima no sabor. Ela tá um tequinho pra cima. a mediana aqui no caso da viscosidade, né? Ou é no sabor? É no sabor, sabor. Ela tá um pouco para cima mesmo, né? Ela tá assimétrica à direita, então, certo? Uhum. Então, já dá para ver que ela não é simétrica, né? É, simétrica ela não é mesmo. Então, pronto, acabou, né? Resposta verdadeira, né? Quero dizer, é, resposta falsa, quer dizer, tô comendo bola. Resposta falsa, porque apesar de não ter ali o resto do gráfico, dá para perceber a simetria claramente, né? Não é assimétrica à esquerda, o sabor? Por que que é assimétrica à direita? Será que eu tô errando? Bem, depende como é, o que que tu avalia que é a simetria à esquerda ou à direita, né? Quando eu faço esse gráfico aqui, O da direita é azul, assimetria à esquerda. pois é.
Tá, eu confundo. Tu acha que isso Ah, aqui é tem um monte de simétrico gente à que esquerda, então fala. ali é simétrico à esquerda, tá? Porque Beleza. é isso que tá rolando nesse caso, beleza? Aham. Então tá bom. Há um possível valor aberrante entre as notas que descrevem a qualidade geral dos vinhos. O valor Bem, aí aberrante tem é um que ver a outlier. tabela, né? Oi? Ou não? O valor aberrante é um outlier, não é? Seria um outlier a princípio, né? Vamos ver a tabela aqui. O que tu achas dessa tabelita? Só bem chatinha, né? Mas ela tá bem Para bonitinha. avaliar isso, tu tem que avaliar aquela conta que eu te ensinei, né? Que era o quartil, no caso. Bem, primeiro, quem parece ser o cara zoado é esse, né? Para começar. Então tem que fazer o quartil menos aquele três Nossa, meios. do nada brotou um 19. Sim. Que isso. Bem, então tem que ver se esse valor aqui, né, que é o DJ, lembra? Uhum. Se ele. Bem, não é bem o DJ, né? É o limite inferior da caixa. O DJ é esse cara. É esse cara aqui. É o limite inferior da caixa, esse cara aqui. Vamos chamar de outlier inferior, né? Nossa, pior que eu vou ter que calcular tudo isso. Ele não dá os quartis lá? É, por isso que a gente treinou a parada do quartil hoje, né? É, mas os dados não estão em ordem. Ah, isso é chato. Filha da puta. É, os dados não estão em ordem, mas a gente coloca em ordem aqui pra Tudo ajudar. bem. Não, eles estão. Não estão, não. Tô comendo bola. 19, 47, 57, 72, 72. Tô pulando algum? Não, né? Não. 89? Não, 78. Acho que pulei um. Né? É porque tem. Alguns tem dois, tipo, Ah, 72 tem tem dois dois, 89. tem 2,89. Tu até já fez aí os quartis pra uma listinha de 10, né? Você até já sabe as Uhum. respostas. É, dá 2,5 pro primeiro. É. 2,5 seria a posição. Então, o que é que tu tem que Uhum. fazer? Somar os caras e dividir por 2, né? Uhum. Dá 52. Curtiu. Então, quando os dados são iguais, por exemplo, aqui deu 7,5. Aí tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 7 e o 8 são iguais. Então, só o 7,5 é 89. O que é que tem? Tipo, Então, significa que o valor é 89. não tem conta pra fazer, porque eles são iguais. É. Se tu quiser, soma 89 com 89 e divide por 2 para ver Não, quanto é que dá. daí dá 89, tipo. Essa conta deu negativa. Peraí, tá esquisito isso aqui. É? Será que eu que cometi algum erro aqui na fórmula? Q3 menos Q1 vezes 3 meios. Não, tá certo. Certo. Peraí. Ah, tem-
E o Q3 é 89. Menos 52 vezes 1,5 dá 55,5. E o Q1 é 52, então vai ficar negativo. Bem, isso é bem esquisito, pra falar a verdade. Ah, o Q1 é quem? 52. Tá, vou confiar. Opa, Ó, 47 52 mais menos 57 é 1,5. 104, Quem dividido que é o por 2, Q3? 89, que é 7,5. 89 menos 52. É que dá. Pois é, né? Estranho, né? Pois é, tem que avaliar. Porque se deu Assim, negativo mesmo, significa que aquele 19 não é um outlier. É, tipo, não teria problema. Não teria problema. Mas daí não é um outlier. Vixe. E tudo bem, né? Se não é um outlier, a resposta é falsa, né? Não, mas olha ali, ó. Pior que, tipo, a bolinha tá com cara de ser o 19, não tá, não? Tipo, tá do lado do Aqui na 20. limpidez, É. A bolinha é outlier, né, não? tem certeza que o quartil 1 é 50 e poucos mesmo? Então, ó. 1 vezes 10 dividido por 4. 2,5. O segundo dado era 47, o terceiro era 57. Aí 47 mais 57 dá 104. Então não é outlier, tá? Não tem problema nenhum. 52. Simplesmente não é outlier e pronto, concluímos a questãozinha. Beleza? Que isso, cara? Que estranho. Nada. Estatística é assim mesmo. Estatística é a arte de você espremer os dados para receber a resposta que você quer. Então tá bom.